Você já imaginou encontrar uma carta de amor escrita há décadas, cheia de sentimentos intensos, mas que nunca chegou ao seu destino? Hoje, vamos viajar no tempo e conhecer histórias reais de cartas perdidas que mudaram vidas. Algumas trouxeram reencontros, outras revelaram segredos guardados por anos, e uma delas pode até partir seu coração. Venha descobrir o poder das palavras que o tempo não conseguiu apagar. O enigma entre as páginas. A tarde caía silenciosa sobre a antiga Biblioteca Municipal de São Martinho, um prédio de arquitetura neoclássica que guardava não apenas livros, mas também segredos do passado. Entre os corredores empoeirados e prateleiras carregadas de volumes envelhecidos, Isabela trabalhava pacientemente. Ela era restauradora de livros raros, apaixonada por histórias antigas e pelo aroma único de páginas amareladas pelo tempo. Seu trabalho exigia paciência e delicadeza. Mas, naquele dia, algo inesperado estava prestes a acontecer. Sentada à sua mesa de restauração, Isabela analisava um diário de capa de couro marrom, datado de 1952. As bordas estavam desgastadas, e a tinta de muitas páginas havia desbotado. Era mais um dos muitos livros antigos que chegavam até ela para serem recuperados. Com cuidado, folheou as primeiras páginas, onde uma caligrafia feminina desenhava palavras suaves e melancólicas. Mas, ao avançar no diário, sentiu algo incomum na encadernação. Havia algo preso ali dentro. Com dedos delicados, puxou um pequeno envelope amarelado pelo tempo. O papel estava frágil, quase se desfazendo. No verso, havia um nome escrito em tinta desbotada. Para Helena, com todo o meu amor. Se ainda houver esperança, me encontre no nosso lugar. Um arrepio percorreu sua espinha. O envelope nunca fora aberto. Isabela olhou ao redor, como se esperasse que alguém surgisse para explicar aquele achado misterioso. Mas a biblioteca estava vazia, mergulhada no silêncio. Se essa carta nunca foi entregue, o que teria acontecido com Helena? E, mais importante, quem escreveu essas palavras apaixonadas? Seu coração acelerou. O passado, de repente, parecia vivo nas suas mãos. Isabela sabia que aquela carta escondia uma história inacabada. E ela estava prestes a descobrir o que realmente aconteceu. Uma história perdida no tempo. O envelope frágil tremia levemente nas mãos de Isabela. A caligrafia desbotada parecia um sussurro do passado, um chamado silencioso pedindo para ser ouvido. Ela hesitou. Abrir ou não abrir? Parte dela queria preservar o mistério, mas a outra precisava saber. Com delicadeza, deslizou a unha sob a aba do envelope e o abriu com um estalo suave. Dentro, um pedaço de papel igualmente envelhecido. A tinta, embora gasta, ainda era legível. Minha amada Helena. Não temos muito tempo. As coisas saíram do controle, e sei que sua família jamais permitirá que fiquemos juntos. Mas preciso que confie em mim. Se ainda houver esperança, me encontre no nosso lugar às 11 horas da noite. Estarei esperando, aconteça o que acontecer. Não deixe que decidam seu destino. Se me ama, venha. Para sempre seu, Lorenzo. Isabela prendeu a respiração. Aquelas palavras transbordavam desespero. Não era apenas uma declaração de amor, era um pedido urgente, quase um clamor. O que teria acontecido naquela noite? Se Helena nunca recebeu essa carta, será que ela esperou Lorenzo? Ou, pior ainda, Lorenzo esperou Helena, mas ela nunca apareceu? Seu olhar voltou ao diário de capa marrom. E se houvesse pistas ali dentro? Com renovada curiosidade, folheou as páginas, tentando encontrar qualquer menção a Lorenzo. Alguns trechos eram quase indecifráveis, mas um nome surgiu, escrito em uma letra mais trêmula do que o restante do texto. Lorenzo, eu preciso encontrar uma saída. E, algumas páginas adiante. Meu pai está escondendo algo de mim. Ele diz que Lorenzo me abandonou, mas eu não acredito. O coração de Isabela disparou. Se Helena nunca recebeu a carta e se seu pai disse que Lorenzo a abandonou, então alguém mentiu.
E essa mentira pode ter mudado o destino de 2 vidas para sempre. Ela sabia que precisava descobrir mais. Seu próximo passo? Descobrir quem foram Helena e Lorenzo. A biblioteca escondia muitas histórias antigas. E Isabela estava determinada a trazer essa luz. Ela não fazia ideia de que estava prestes a desenterrar um segredo que muitos tentaram enterrar para sempre. A casa abandonada. A pesquisa de Isabela começou na própria biblioteca. Usando registros antigos, jornais empoeirados e documentos esquecidos, ela encontrou uma pista crucial. Helena Vasconcelos desapareceu misteriosamente em 1952. Seu nome constava em um artigo de jornal que mencionava o sumiço de uma jovem da alta sociedade, filha de uma das famílias mais influentes da cidade. Nunca foi encontrada. Mas algo chamou ainda mais a atenção de Isabela. O sobrenome Vasconcelos estava ligado a um antigo casarão no centro da cidade, uma propriedade abandonada há décadas. Se havia respostas para o que aconteceu naquela noite, talvez estivessem lá. Visita ao casarão. Isabela parou diante dos grandes portões de ferro da mansão Vasconcelos. O tempo havia transformado o lugar em um esqueleto do que um dia fora uma propriedade majestosa. As grades, antes imponentes, estavam cobertas de ferrugem, e partes do muro de pedra haviam desmoronado, engolidas por trepadeiras selvagens. O portão estava apenas encostado. Ela respirou fundo e o empurrou lentamente. O som ecoou pelo jardim abandonado, quebrando o silêncio da tarde nublada. A frente da casa era um retrato da decadência. O jardim, antes exuberante, agora era um emaranhado de mato alto e flores mortas. Uma fonte de pedra jazia seca, tomada por musgo. As janelas da mansão, quebradas e empoeiradas, pareciam olhos vazios observando sua chegada. Apesar do abandono, ainda havia algo grande e imponente naquela construção. Como se a própria casa tivesse consciência de que já fora o lar de uma das famílias mais influentes da cidade. Isabela deu alguns passos hesitantes pela trilha de pedras cobertas por folhas secas. Cada passo parecia um mergulho mais fundo em um mistério adormecido. A porta principal de madeira maciça estava fechada, mas não trancada. Com um leve empurrão, Isabela entrou, a porta rangeu dolorosamente, revelando um salão escuro e empoeirado. Assim que entrou, sentiu o cheiro característico de madeira velha e tecido embolorado. O ar estava carregado, como se anos de silêncio e segredos pairassem por ali. O salão principal parecia parado no tempo. Os móveis luxuosos estavam cobertos por lençóis brancos encardidos. Um enorme lustre de cristal pendia do teto, coberto de poeira e teias de aranha. As cortinas pesadas, rasgadas em alguns pontos, balançavam suavemente, movidas por uma brisa invisível. Isabela passou os dedos por uma mesa de mogno, desenhando uma trilha na poeira espessa. De repente, o som de algo caindo em um dos cômodos fez seu coração disparar. Ela não estava sozinha? Segurando a respiração, deu um passo para trás, os olhos atentos ao corredor escuro que se estendia à sua frente. A sensação de que alguém a observava era forte. Mas quem? Ou melhor, o quê? Ela engoliu em seco e seguiu adiante, sem saber que estava prestes a encontrar a primeira pista que mudaria tudo. O retrato de Helena. A porta principal estava destrancada. Com um leve empurrão, ela se abriu com um rangido lento e assustador. Dentro, o cheiro de madeira velha e poeira tomava o ar. A mobília, coberta por lençóis brancos, denunciava que ninguém vivia ali há muito tempo. Isabela caminhou cautelosamente pela sala principal. Cada detalhe daquela casa parecia uma peça de um quebra-cabeça esquecido. Os móveis eram luxuosos, repletos de detalhes clássicos. Os passos de Isabela ecoavam no assoalho antigo enquanto ela caminhava pelo salão. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um retrato emoldurado sobre a lareira. Era uma jovem de cabelos escuros, olhos profundos e expressão melancólica. No centro da grande lareira de mármore, acima da moldura esculpida com arabescos dourados, um retrato emoldurado dominava a parede. Era uma pintura a óleo, desgastada pelo tempo, mas ainda impressionante. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos na imagem.
A mulher retratada tinha pele clara, olhos profundos e escuros, e cabelos longos e ondulados, presos em um penteado elegante. Seu vestido de tecido fino e delicado denunciava uma origem abastada, mas não era isso que chamava a atenção de Isabela. Havia algo de melancólico e intenso em seu olhar. Os lábios, levemente entreabertos, pareciam guardar palavras nunca ditas. Os olhos traziam uma tristeza silenciosa, como se ela soubesse de um segredo sombrio e carregasse o peso de uma despedida inacabada. Isabela sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela deslizou os dedos pela moldura trabalhada, sentindo a textura áspera da madeira envelhecida. Então, ao passar a mão pela parte inferior, percebeu algo incomum. Havia um nome gravado no verso do quadro, escrito com tinta desbotada. Helena, para sempre minha. E, logo abaixo, uma assinatura quase imperceptível. Lorenzo. O coração de Isabela acelerou. A carta que encontrara na biblioteca. A assinatura era a mesma. Lorenzo amava Helena. Mas por que essa declaração estava escondida no verso do quadro? Sentiu uma inquietação crescente. Algo naquela história estava errado. Helena não parecia apenas uma jovem da alta sociedade posando para um retrato. Ela parecia alguém aprisionada no tempo. E Isabela não conseguia se livrar da sensação de que aquele olhar ainda a observava, esperando para ser libertado. Um calafrio percorreu a espinha de Isabela. Ela estava no lugar certo. Mas ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. A voz do passado. O retrato de Helena parecia exercer um estranho magnetismo sobre Isabela. Seu olhar não conseguia se desviar da pintura, como se os olhos da jovem estivessem vivos, aprisionados ali há décadas, tentando contar um segredo que nunca foi revelado. A mansão Vasconcelos estava mergulhada em um silêncio quase absoluto. Quase. Porque então, veio o som. Um sussurro. Baixo, distante, indistinto. Mas estava ali. Isabela virou-se rapidamente, o coração martelando no peito. A casa estava vazia. Ela sabia disso. Mas por que sentia que alguém estava por perto? Tentando recuperar o fôlego, deu um passo para trás e esbarrou no móvel próximo à lareira. O impacto fez com que algo caísse no chão, produzindo um baque surdo. Era um livro antigo, de capa dura e escura. A poeira dançava no ar enquanto Isabela se abaixava para pegá-lo. As páginas estavam frágeis e amareladas, mas o título ainda era legível na lombada dourada. Diário de Helena Vasconcelos. Seu coração quase parou. Ali, nas suas mãos, estava a voz de Helena, esperando para ser ouvida depois de tantos anos. Isabela abriu cuidadosamente a capa, os dedos tremendo de expectativa. As primeiras páginas continham registros comuns da vida de uma jovem da década de 1950, compromissos, festas, eventos da alta sociedade. Mas então, algo mudou. A caligrafia, antes meticulosa e elegante, se tornava mais urgente e trêmula conforme avançava. As últimas anotações eram diferentes. Páginas cheias de emoção, medo e segredos. Não posso mais confiar no meu pai. Ele esconde algo de mim. Disse que Lorenzo me abandonou, mas eu sei que não é verdade. Ontem, ouvi vozes na biblioteca. Falaram sobre Lorenzo. Disseram que ele foi longe demais e que isso não pode continuar a ponto. Tenho medo. Algo está errado. Sei que Lorenzo me escreveu, mas não recebi nenhuma carta. Será que ele ainda está esperando por mim? Se eu desaparecer, não foi por escolha minha. A última frase fez Isabela prender a respiração. O que terá acontecido com Helena? E o que aconteceu com Lorenzo? Antes que Isabela pudesse refletir sobre tudo aquilo, outro som ecoou pela casa. Dessa vez, mais alto. Pisadas. No andar de cima. Seus músculos ficaram tensos. Ela não estava sozinha. Mas quem mais estaria ali? Ou seria alguém que nunca realmente foi embora? O mistério do andar de cima. Os passos no andar de cima foram claros, nítidos,
como se alguém estivesse se movendo lentamente sobre o assoalho de madeira. O som cortava o silêncio denso da casa, fazendo com que o coração de Isabela acelerasse. Ela congelou, tentando discernir se estava ouvindo sua imaginação ou se algo, ou alguém, realmente estava ali. O ar parecia mais pesado agora, quase como se a casa estivesse viva, respirando junto com ela. Isabela hesitou, seu olhar fixo na escada que levava ao andar superior. O que fazer? Voltar para a segurança da rua ou continuar sua busca, e enfrentar o desconhecido? Ela sabia que o mistério estava ao alcance de suas mãos, mas algo dentro dela alertava. Nem todas as verdades são fáceis de desvendar. Mas a curiosidade, como sempre, a venceu. Com passos cautelosos, ela se aproximou da escada. Cada degrau parecia ranger sob seu peso, intensificando a sensação de que ela não estava sozinha. A escada parecia interminável, e à medida que subia, o som das pesadas no andar de cima ficava mais alto, mais próximo. Mas, de repente, parou. O silêncio era absoluto, mas Isabela continuava a subir. Ela chegou ao topo e olhou ao redor, tentando ajustar os olhos à penumbra. O corredor do andar superior era estreito, e as portas, ainda fechadas, pareciam guardar segredos por trás delas. Uma sensação de frieza invadiu sua pele, como se algo estivesse esperando. Ela caminhou cautelosamente até a primeira porta à direita. O quarto estava vazio, exceto por um grande espelho antigo que ocupava a parede oposta à cama. No reflexo, ela percebeu um detalhe perturbador: uma cadeira vazia estava ligeiramente virada, como se alguém tivesse se levantado recentemente. Seu instinto dizia para se afastar, mas algo a puxava para dentro do quarto. Com a mão trêmula, ela tocou a cadeira, e o som de madeira raspando no piso gelado fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Ela sentiu algo estranho no ar, uma presença. Antes que pudesse se afastar, algo brilhou no canto do quarto. Uma folha de papel, dobrada, parcialmente visível sob a cama. Isabela se agachou rapidamente e pegou o pedaço de papel amarelado. Era um bilhete, escrito à mão, com letra apressada e tremida. Se você estiver lendo isso, é porque já não há mais volta. Helena e eu tomamos uma decisão, e não podemos voltar atrás. O que está por vir é maior do que ambos podem compreender. A frase não estava assinada, mas era claro que se referia à mesma história que Isabela estava desenterrando. Quem escreveu isso? E o que significava a frase sobre não haver volta? Ela engoliu em seco, sentindo que estava prestes a se deparar com algo que mudaria para sempre o rumo da investigação. Foi então que o som do vento batendo na janela a fez se virar. Mas o que ela viu a fez congelar. Do outro lado da janela quebrada, uma sombra fugaz se movia rapidamente. Alguém estava observando-a. O guardião do passado. A mansão, silenciosa e imponente, parecia esconder muitos segredos dentro de suas paredes antigas. Isabela, com a carta nas mãos, percorreu lentamente os corredores escuros, sentindo o peso de cada passo. O retrato de Helena e Lorenzo ainda estava gravado em sua mente, assim como o mistério que cercava aqueles dois corações. Ela estava cada vez mais determinada a descobrir a verdade, a reconstituir os pedaços de uma história de amor interrompida. Enquanto caminhava pelo corredor principal, uma figura emergiu das sombras. Isabela se sobressaltou, seu coração disparando por um momento, mas logo ela viu que era apenas um homem idoso. Sua presença era quase etérea, como se ele próprio fosse parte da casa, moldado pela mesma história que o envolvia. Ele usava um paletó simples e um chapéu de feltro, o rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos, profundos e intensos, pareciam carregar todo o peso dos anos vividos ali. Você é a visitante? Sua voz era grave, mas trêmula, como se hesitasse em quebrar o silêncio que pairava há tanto tempo. Isabela deu um passo para trás, surpresa pela aparição. Ele não parecia alguém que fosse facilmente encontrado dentro da casa. Mas, antes que pudesse responder, o velho deu um pequeno passo à frente, fixando seu olhar na carta que Isabela segurava em suas mãos. Onde você encontrou isso? Ele perguntou, agora com a voz ainda mais tremulante, mas carregada de um receio palpável.
Isabela ficou momentaneamente paralisada. Ela sabia que a carta tinha um significado profundo, mas não esperava que sua simples descoberta causasse tanto impacto. Tentou recuperar a compostura e, com um suspiro, explicou como encontrou o envelope dentro de um dos móveis antigos, escondido entre papéis e cartas que pareciam ter sido deixados ali por anos. O velho homem parecia ouvir com atenção, mas sua expressão começava a mudar de curiosidade para um medo sutil. À medida que ela falava, seus olhos foram se tornando cada vez mais pálidos, e a tensão em seu rosto se intensificou. Quando ela terminou, ele não disse uma palavra, mas deu um passo para trás, afastando-se lentamente como se estivesse tentando escapar de uma realidade que estava se desvelando diante dele. Essa carta, ele começou a dizer, a voz quase imperceptível, como se estivesse tentando encontrar forças para continuar. Foi o começo de uma tragédia. Isabela não conseguiu esconder o interesse que a palavra tragédia provocou nela. Ela observou o velho, sentindo que ali, diante dela, estava alguém que sabia mais do que estava disposto a contar. Ele parecia ser o guardião de algo, de um passado que se recusava a morrer. O que aconteceu, senhor? Isabela perguntou, sua curiosidade agora mais forte do que nunca. O que essa carta tem a ver com o que ocorreu aqui? Antônio, o velho zelador, olhou para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. Ele deu outro passo para trás, como se o peso das palavras fosse demais para ele. Em seguida, respirou fundo e, finalmente, começou a falar, sua voz agora cheia de melancolia e pesar. Eu sou o zelador dessa casa há mais de 50 anos, ele começou, a tristeza em sua voz carregando o peso dos anos vividos na mansão. Vi muitas pessoas entrarem aqui, mas poucos saírem intactos. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras. Mas essa casa tem um segredo. Isabela se aproximou um pouco, agora completamente atenta. Ela percebeu que, embora Antônio estivesse ali há tanto tempo, havia algo estranho na maneira como ele olhava para a casa. Antônio, ainda parado no corredor sombrio, parecia ter se perdido em suas lembranças, o olhar distante, quase como se ele próprio estivesse revivendo os momentos que agora compartilhava com Isabela. A mansão, silenciosa e carregada de história, parecia esperar por aquela última revelação que, talvez, fosse o último passo para entender o que acontecerá com Lorenzo e Helena. Nos anos 50, eu servi a família Vasconcelos, disse Antônio com uma voz suave, mas firme. Era um tempo diferente, mais restrito, mais rígido. Aquelas famílias de elite tinham uma honra que se refletia em cada ato, e o amor de Lorenzo e Helena foi o que mais desafiou essa honra. Isabela, com os olhos fixos em Antônio, sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar completamente sua percepção sobre o que acontecerá entre os dois amantes. Ela podia ver que a verdade estava ali, prestes a ser desenterrada, mas também sentia uma crescente angústia no ar. Lorenzo e Helena se apaixonaram, é claro, mas esse amor foi proibido desde o início. Antônio fez uma pausa, como se as palavras lhe fossem difíceis de pronunciar, e Isabela sentiu uma estranha tensão se formar entre eles. Os pais de Helena jamais aceitariam um casamento com Lorenzo. Ele não tinha o status que a família Vasconcelos exigia de um pretendente. Lorenzo era um homem de origem mais simples, e a diferença social o separava de uma forma que Helena e Lorenzo não poderiam superar, pelo menos não de forma aberta. Eles tentaram fugir, claro, Antônio continuou, sua voz baixando um pouco, como se ele mesmo temesse relembrar o desfecho dessa tentativa. Mas Lorenzo sabia que não seria fácil. Então ele escreveu a carta, uma última carta de despedida, e pediu para um criado de confiança entregá-la a Helena. A carta, ele continuou, finalmente fixando seus olhos em Isabela com uma intensidade perturbadora, pertencia a Lorenzo. Ele a escreveu para Helena, mas ela nunca a recebeu. Foi enviada para um endereço errado, e quem a encontrou foi o irmão de Helena. Esse homem, cego pela inveja e pela raiva, acreditava que Lorenzo estava tentando enganá-la. Ele ficou obcecado com essa carta, e foi essa obsessão que desencadeou a tragédia. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela já sabia que havia mais naquela história do que os simples encontros e desencontros de um romance interrompido.
Mas agora, a revelação de Antônio trouxe uma nova camada de complexidade e dor à trama. O que aconteceu depois? Isabela perguntou, mal conseguindo conter sua ansiedade. Antônio olhou para ela com olhos sombrios, como se o peso das lembranças o estivesse consumindo. O irmão de Helena confrontou Lorenzo. Não apenas com palavras, mas com violência. Lorenzo apareceu morto depois de alguns dias, nunca se soube quem o matou. E Helena ficou devastada. Helena nunca se perdoou por não ter descoberto a verdade antes. Ela ficou doente, com o coração partido, e fugiu de casa, carregando o peso de um erro que nunca cometeu. A honra de Lorenzo foi manchada. Na época houve um grande escândalo envolvendo a família Vasconcelos. O silêncio se instalou entre eles. Isabela ficou sem palavras, absorvendo a magnitude da revelação. A carta, aquela simples carta que ela encontrara, era a chave para entender a tragédia que assombrava aqueles que haviam vivido naquela casa. Eu não sabia. Isabela murmurou, sentindo a dor daquela história de amor não correspondido, de uma carta perdida no tempo. Isabela pensou em tudo o que já soubera sobre o relacionamento deles, o amor, as cartas, o retrato, a conexão inquebrável. Mas o que Antônio estava revelando era algo completamente diferente de tudo o que ela imaginava. A história de um amor proibido, interrompido não apenas pela morte, mas pela fúria das convenções sociais. Antônio balançou a cabeça lentamente, com um sorriso triste. O que está feito, está feito. O que Lorenzo e Helena perderam já não pode ser recuperado. Os pais de Helena procuraram a filha por anos, mas Helena nunca foi encontrada. E depois de alguns anos foi dada como morta. Isabela olhou para o velho homem, seus olhos refletindo uma compreensão profunda. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez, através da história deles, ela pudesse finalmente dar um final digno ao amor de Lorenzo e Helena. Ela ainda não sabia como, mas sabia que a chave estava em suas mãos. O que ela faria agora? O diário esquecido. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Isabela e Antônio o zelador caminhavam de um lado para o outro, o peso daquelas novas revelações pesando em seu coração. Algo ainda estava fora de lugar, e a sensação de que havia mais naquela tragédia a consumia. Enquanto caminhava pelo corredor, Isabela sentiu uma estranha atração por uma pequena porta escondida sob uma escada. Curiosa, ela abriu e encontrou uma espécie de pequeno aposento que parecia ter sido esquecido por todos os outros habitantes da mansão. No centro do ambiente, um velho baú de madeira estava empoleirado, coberto por uma fina camada de poeira. Era o tipo de baú que os segredos escondem, pensou Isabela. Ela se aproximou cautelosamente e, com um suspiro, abriu a tampa. Dentro do baú, havia uma coleção de objetos velhos, embalados em panos gastos. Livros amarelados, papéis desbotados, alguns quadros antigos. No entanto, foi um pequeno diário de capa de couro que chamou sua atenção. Ele estava em excelente estado, como se tivesse sido guardado com carinho e cuidado ao longo dos anos. O nome Helena estava gravado na capa em letras douradas, e Isabela sentiu uma conexão imediata com aquele objeto. Talvez fosse isso que ela precisava para entender de uma vez por todas o que acontecerá entre Helena e Lorenzo. Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário, e as palavras escritas em letras cursivas começaram a revelar o coração de Helena, suas frustrações, suas tristezas e seu amor perdido. Cada página parecia contar uma história de desespero silencioso, de um amor que nunca foi permitido florescer. Isabela leu por mais de uma hora, absorvendo as palavras que narravam o relacionamento proibido de Helena e Lorenzo. Os primeiros meses eram cheios de esperança, mas à medida que o tempo passava, a tristeza e a sensação de prisão começaram a tomar conta da escrita. Mas então, ela chegou nas últimas páginas, onde a tinta estava mais borrada, como se Helena tivesse escrito com pressa, ou talvez com lágrimas nos olhos. Meu pai disse que Lorenzo nunca mais poderá me ver. Há segredos que preciso descobrir. Algo não está certo. Se algo acontecer comigo, saibam que a verdade está no cofre do escritório. Isabela leu aquelas palavras com ansiedade crescente. Cada letra parecia mais pesada que a anterior.
O que ela queria dizer com segredos que preciso descobrir? E o que significava algo não está certo? Era claro que, antes de sua morte, Helena estava ciente de que algo muito mais complexo do que apenas uma proibição de amor estava em jogo. Mas então, as palavras desapareceram, a última página do diário estava em branco. Isabela sentiu uma onda de frustração tomar conta dela. O que Helena queria dizer? O que ela descobriu antes de ser silenciada? A última mensagem de Helena ficou incompleta, como uma história interrompida no meio de seu clímax. Ela fechou o diário com cuidado, sentindo a pesadez do momento. A relação de Lorenzo e Helena não era apenas uma história de amor impossível. Havia algo mais, algo que os pais de Helena haviam tentado esconder a todo custo. Ela sabia que, para desvendar completamente a história, precisava descobrir o que estava guardado naquele cofre do escritório, como Helena havia indicado em suas últimas palavras. Isabela sabia que o amor entre eles não era simplesmente impossível por conta de uma proibição social, mas algo mais profundo estava em jogo. Algo que ainda não compreendia completamente. Como ela poderia, agora, restaurar a verdade sem que o passado de Helena e Lorenzo fosse esquecido para sempre? Com o diário agora fechado em suas mãos, Isabela sabia que o próximo passo era claro. O cofre no escritório era a chave. Ela sentia que o segredo que lá se escondia não só revelaria a verdadeira razão pela qual os pais de Helena proibiram aquele amor, mas também, quem sabe, trouxesse à tona a última peça de um quebra-cabeça que havia sido deixado incompleto por tanto tempo. Com o coração batendo acelerado, Isabela se levantou. Não havia mais tempo a perder. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ao seu alcance. Ela apenas precisava continuar, não desistir. Helena e Lorenzo mereciam que a história deles fosse recontada, da forma mais honesta possível. E, com isso, ela sabia que poderia finalmente dar a eles o final que nunca tiveram. O cofre e o segredo sombrio. Isabela e Antônio caminharam juntos em direção ao escritório da antiga casa, onde o cofre de ferro estava escondido atrás de uma parede de livros desgastados. O ambiente estava imerso em sombras, mas a luz do fim da tarde se infiltrava pelas janelas sujas, iluminando o caminho de forma suave e sinistra. A atmosfera parecia mais densa, mais carregada de mistério, como se a casa soubesse que estavam prestes a desenterrar um segredo de proporções devastadoras. O cofre, embora simples e rústico, era grande o suficiente para guardar as verdades que nunca deveriam ser reveladas. Antônio, com mãos tremendo, girou a chave que encontraram no antigo baú. O som do metal raspando contra o interior do cofre ecoou pela sala, como um aviso do que estava prestes a ser desvendado. Com um suspiro profundo, Antônio puxou a porta do cofre. Isabela sentiu uma sensação de nervosismo crescente. Dentro, havia apenas um envelope envelhecido, amarelado pelo tempo, como se tivesse sido esquecido ali por décadas. O envelope estava lacrado com cera vermelha, mas não com o selo habitual da família Vasconcelos. Este selo era diferente, mais sombrio. Isabela pegou o envelope cuidadosamente, e a sensação de que estava prestes a descobrir algo irreparável a fez hesitar por um momento. Mas, com um olhar para Antônio, que parecia temer a revelação tanto quanto ela rasgou o envelope. Dentro, havia 2 cartas. A primeira estava datada de uma semana depois da morte de Lorenzo. Isabela sentiu o peso daquela carta com uma sensação de ansiedade e, ao abrir, encontrou a letra de Helena, firme, mas desesperada. Lorenzo não desapareceu por escolha própria. Meu pai armou para nos separar, e Lorenzo não teve alternativa. Eu o procurei durante dias e noites. Mas não o encontrei. Eles disseram que ele havia fugido, mas eu sabia que não era verdade. Eles mentiram para mim, e eu caí na mentira que meu próprio pai criou. Ele me afastou de Lorenzo com falsas promessas, e na noite em que fui proibida de vê-lo, foi a última vez que o vi. As palavras de Helena estavam carregadas de dor, uma dor que Isabela podia quase tocar. Meu pai, meu próprio pai, destruiu a chance de eu ser feliz. Ele matou Lorenzo de uma forma fria e calculista, como se a vida deles não significasse nada. Agora, tudo o que tenho é a dor da ausência, e o remorso que me consome.
Eu sou a única culpada por não ter visto a verdade antes. A letra de Helena ficava mais ilegível a cada linha, como se ela estivesse escrevendo com as mãos trêmulas, tentando segurar as lágrimas que embaçavam sua visão. No final da carta, as palavras finais pareciam um grito de desespero. Lorenzo está morto, e eu sou a responsável por isso, pois fui incapaz de ver o que estava acontecendo. Agora é tarde demais para consertar tudo. Isabela olhou para Antônio, e ambos permaneceram em silêncio, o peso da carta de Helena pairando no ar. Ela soube de tudo. A dor que transbordava daquelas palavras era palpável, como se o próprio remorso de Helena estivesse se infiltrando nas suas almas. Mas havia mais. Isabela olhou para a segunda carta. A data era exatamente de 1 ano após a morte de Lorenzo. Ao abri-la, encontrou a letra de um homem, que ela reconheceu imediatamente como a caligrafia do pai de Helena, o temido patriarca da família Vasconcelos. Eu sou o responsável pela morte de Lorenzo. Fui eu quem armou para separá-los. Eu sabia do amor deles, mas não podia permitir que minha filha se casasse com um homem sem nome, sem riqueza. Eu manipulei a situação para afastá-los. Fiz com que Lorenzo acreditasse que Helena o abandonaria, e então fiz com que ele fosse retirado da cidade na noite em que ele deveria ter se reencontrado com ela. Eles disseram que ele fugiu. Eu disse a Helena que ele a havia deixado por outro motivo, que ele a havia abandonado, e ela acreditou. Mas tudo isso era uma mentira que construí para proteger o nome da minha família e o status que eu havia conquistado. Não bastasse isso, eu ordenei que ele fosse eliminado para garantir que nenhum laço entre eles fosse restaurado. Agora, anos depois, com o sumiço de minha filha Helena, vejo que destruí não só a felicidade dos dois, mas também a minha própria. Eu arruinei a vida de minha filha, e agora não sei como pedir perdão. Se ao menos eu a encontrasse, diria o quanto me arrependo. As palavras eram uma confissão gelada, uma revelação de um homem que percebeu tarde demais o erro que cometera. Isabela sentiu que o peso da culpa, da vergonha e do arrependimento transbordava da carta como se as palavras de um homem já velho tentassem se desculpar pelo que ele nunca poderia corrigir. Ambas as cartas foram revelações devastadoras, mas havia algo ainda mais sombrio. Helena, ao descobrir a verdade, não apenas se despediu de Lorenzo, mas também de sua própria família. Helena não podia suportar viver com a verdade, e conviver com sua família. Antônio olhou para Isabela com uma expressão grave, como se soubesse o que se passará naquele momento. Ele sabia que a verdade sobre o fim do romance de Helena e Lorenzo era algo que nem mesmo o tempo poderia curar. Ela tentou fugir, mas as correntes do destino a impediram. O destino cruel que a havia colocado no caminho do homem que ela amava e, finalmente, a destruiu. Isabela sentiu uma tristeza profunda, mais do que qualquer coisa que já havia sentido. Helena não teve uma escolha. Ela foi aprisionada pelas convenções, pelo amor não correspondido e pela manipulação de seu próprio pai. E, assim, a história de amor entre ela e Lorenzo nunca pôde ser consumada. No entanto, uma dúvida pairava em seus pensamentos. O que teria acontecido a Helena após sua fuga? Antônio e Isabela e ambos permaneceram em silêncio. Mas havia algo que Isabela compreendeu de maneira clara e triste naquele momento. A tragédia não estava apenas na morte de Lorenzo, mas na maneira como o tempo e a manipulação haviam destruído uma mulher que já sofria tanto. A dor de Helena e Lorenzo ficou para sempre imortalizada nas cartas, na história não vivida. E, agora, restava a Isabela manter viva a memória deles. Com o diário, as cartas e o cofre fechado, o peso do amor impossível de Lorenzo e Helena era finalmente revelado para o mundo. E, com isso, Isabela sabia que o amor deles nunca seria esquecido. O último encontro. Os dias seguintes à descoberta das cartas foram um turbilhão de emoções para Isabela. Ela sabia que havia dado vida a uma história que, por décadas, havia sido silenciada, e que o peso de revelar a verdade não a deixaria em paz tão facilmente. Mas, com a ajuda de Antônio, ela passou noites revisando e transcrevendo as cartas, cuidando para que nada fosse perdido, nada fosse distorcido. A história de Lorenzo e Helena precisava ser contada, não só para que o amor deles fosse lembrado, mas também para que o sofrimento de ambos fosse finalmente reconhecido.
Depois de semanas de trabalho, o texto estava pronto. Isabela decidiu levá-lo ao historiador local, um homem com quem havia se encontrado algumas vezes nas bibliotecas da cidade. Ele era conhecido por seu amor pela história local e pela pesquisa de eventos esquecidos pelo tempo. Ao lê-lo, o historiador ficou visivelmente tocado, e após uma pausa pensativa, sugeriu que a história fosse publicada no jornal da cidade. É uma história que precisa ser compartilhada com todos, disse ele, com a voz carregada de reverência. Não há nenhum familiar vivo da família Vasconcelos, e podemos publicar este artigo. Não apenas para honrar Lorenzo e Helena, mas para que as gerações futuras saibam o que o amor verdadeiro pode suportar e o que as mentiras podem destruir. O artigo foi publicado no jornal local, e nas semanas seguintes, o nome de Lorenzo e Helena se espalhou por toda a cidade. A história foi aclamada por muitos, e algumas pessoas, especialmente os mais velhos, se lembraram vagamente das lendas sobre o romance proibido dos Vasconcelos. Mas ninguém sabia da verdade oculta por trás de tudo até aquele momento. Foi em um fim de tarde, semanas após a publicação, que Isabela estava em sua casa, refletindo sobre os acontecimentos recentes, quando uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, deparou-se com um homem de aparência séria, mas com um olhar carregado de curiosidade. Ele parecia um pouco nervoso, mas também determinado. Boa tarde, disse ele, a voz baixa e tensa. Você é a senhorita Isabela? Sim, sou eu, respondeu, surpresa com a visita. Eu sou Tomás. Talvez você não me conheça, mas minha avó era Helena Vasconcelos. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquele nome. Helena. Você é neto dela? Ela perguntou, tentando controlar a emoção em sua voz. Então Helena construiu sua vida. Isabela estava animada com a novidade. Sim, disse Tomás, com uma expressão de dor no rosto. Toda a minha família sempre ouviu rumores sobre essa história do casarão antigo. A história de um amor proibido, mas nunca soubemos a verdade. Mas quando eu soube que você havia publicado algo sobre isso, e vi um retrato de minha avó ainda jovem, não consegui mais ignorar. Ele fez uma pausa, como se a memória da sua avó e a dor que ela carregava por toda a vida o impedissem de falar. Eu sempre quis saber mais, mas ninguém na minha família nunca teve coragem de procurar. Minha avó faleceu há alguns anos e, ao que parece, guardou isso dentro de si por anos. Agora, parece que a verdade está finalmente saindo à tona. Isabela o observava atentamente, seus olhos refletindo uma mistura de compaixão e curiosidade. Eu escrevi a história. Ela é verdadeira, Tomás. A sua avó, ela sofreu muito, e Lorenzo também. Tomás olhou para o chão por um momento, sua expressão cheia de tristeza e reconhecimento. Eu sei. Minha avó nunca falou sobre Lorenzo, mas sempre que mencionávamos a história do casarão antigo, algo em seus olhos dizia mais do que palavras poderiam explicar. Isabela sentiu uma onda de solidão e compreensão. Tomás, como tantos outros, só soubera de uma parte da história. Mas ele estava aqui, finalmente buscando a verdade. Ela olhou para o velho envelope amarelado que guardava a carta de Lorenzo, o elo final entre os dois amantes, e teve a sensação de que agora era o momento certo para entregá-la. Tomás, eu tenho algo para você, disse Isabela, sua voz hesitante. Ela se aproximou da mesa onde o envelope estava guardado. Esta carta foi escrita por Lorenzo, uma carta que nunca chegou a Helena. Ele expressava o que sentia por ela, mesmo quando a distância e a mentira o separaram. Ela entregou o envelope com cuidado, e Tomás o recebeu com uma mistura de reverência e alívio. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto ele segurava o objeto que sempre sentiu faltar em sua vida, algo que pertencera ao passado da sua avó. Você tem que entender, começou Isabela, sua voz suave, essa carta, ela é a última palavra de Lorenzo. Ele sempre a amou, e essa carta, embora tardia, finalmente pode chegar ao seu destino. Tomás olhou para ela com os olhos brilhando de emoção. Eu sei. E eu não posso acreditar que estou finalmente segurando isso. Ele sentou-se, com um suspiro profundo, começou a abrir o envelope. Quando retirou o papel,
a tinta de Lorenzo, já desbotada, parecia ainda vibrar com a intensidade do amor não correspondido. Tomás leu cada palavra com uma paciência reverente, enquanto a sala ao seu redor se enchia de um silêncio carregado de histórias não contadas. Quando ele terminou, fechou os olhos por um momento, absorvendo o peso daquela revelação. Quando os abriu novamente, Isabela o encontrou com uma expressão de gratidão e despedida. Ele estava pronto para seguir em frente, finalmente sabendo a verdade que sempre procurou. Isabela sorriu suavemente, sentindo uma paz que finalmente começava a tomar o lugar da tristeza que pesava em sua alma. Ela sabia que, de alguma forma, o amor entre Lorenzo e Helena havia sobrevivido ao tempo, ao sofrimento e às mentiras. E, de alguma forma, mesmo separados pela tragédia, Lorenzo e Helena finalmente tiveram sua história revelada. Porque o amor verdadeiro nunca desaparece, ele apenas espera ser encontrado. E, de alguma forma, o amor venceu o tempo. Fim.